Bom dia! Bom dia, meninas da nossa comunidade da longevidade feminina. Hoje o nosso tema é um tema bem bombástico, é um tema cercado de mitos, né? De tabus. Imaginem vocês que a menopausa por si só já é um tema assim, né? Cheio de tabus, cheio de medos. Imagine reposição de testosterona na mulher. O quão estigmatizado é esse tema. E eu quero vir aqui levar conhecimento para vocês se empoderarem, esclarecerem a vocês a importância da reposição da testosterona quando bem indicada. Lógico que nada é para todo mundo, né? Cada pessoa tem suas demandas, cada idade tem suas demandas, e é preciso vocês terem acesso ao conhecimento para vocês se observarem, para vocês verem se isso faz sentido para vocês e para vocês buscarem o melhor tratamento possível, porque, gente, olha, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Menopausa, climatério não é o fim, decididamente, é o começo, sabe? É o começo de um novo ciclo da mulher. Assim como era a infância, assim como foi a puberdade, assim como foi a adolescência, assim como foi a vida adulta, assim como foi a gestação para quem decidiu ser mãe, assim como é a maturidade, menopausa, climatério, envelhecimento, são fases da nossa vida que a gente precisa viver da melhor maneira possível. Sabe, quando eu me lembro, lá na fazenda dos meus avós maternos, que eu via a minha avó com a idade que eu tenho hoje, exatamente, a minha avó faleceu aos 53 anos de um acidente de carro. E ela era uma idosinha, sabe? A cabecinha quase toda branca, com um coquezinho assim no cabelo, com aqueles vestidinhos assim bem de senhora. Então, tô mais enrugadinha, mais castigada, não teve oportunidade de fazer reposição hormonal, não teve oportunidade de ter o conhecimento, de saber como é tão importante a gente fazer uma atividade física regular, a gente cuidar da nossa alimentação, a gente suplementar os nossos antioxidantes, as nossas vitaminas, né, os suplementos proteicos, né, o colágeno, o whey protein, os aminoácidos essenciais, como a gente vai cuidar do nosso trato gastrointestinal, as enzimas digestivas, a importância do intestino. Imagina, naquela época tudo isso era inacessível. E eu não estou falando nem de tratamentos estéticos, que hoje a gente tem a oportunidade de fazer, botox, né, a harmonização facial, peelings, tantos tratamentos estéticos que existem, que são maravilhosos, mas se a gente não tiver internamente um bom suplemento, a nossa bioquímica não estiver funcionando legal, se os nossos hormônios da tireoide não estiverem equilibrados, se os nossos hormônios do eixo adrenal não estiverem equilibrados, se a gente estiver menopausada, sem fazer reposição de estradiol, de progesterona, se tiver útero, tiver indicação em testosterona, esses resultados estéticos são pífios, muitas vezes ficam artificiais e pouco duradouros. Mas quando você reúne a parte interna do seu metabolismo, das suas funções hormonais, da parte alimentar, intestinal, na parte de desinflamar, e você faz os tratamentos estéticos que estão acessíveis a você, aí sim, aí você fica deslumbrante. Infelizmente, eu não tenho fotografia da minha avó para eu fazer um paralelo, ela e eu, exatamente da mesma idade, mas eu não me vejo, nem a minha mãe, que tem 76 anos, eu a percebo como a minha avó, mãe dela, aos 53. Então, realmente, a gente vive numa nova era, graças a Deus, onde a gente vai viver muitos, muitos anos, a gente não tem previsão de qual será a nossa expectativa de vida daqui a 5 anos, 10 anos. Está vindo um monte de coisas aí, de tecnologia, de medicina regenerativa, de inteligência artificial, tanta coisa, que com certeza os parâmetros de longevidade vão subir cada vez mais, desde que a gente se empodere e se apodere
do conhecimento, porque só ele vai fazer com que a gente escolha as alternativas melhores para a nossa saúde. Então, antes de falar um pouco sobre testosterona, muitas pessoas podem estar perguntando assim: ah, doutora, testosterona não é hormônio masculino? Ah, disseram que eu não posso fazer, que testosterona dá pelo, dá acne, dá queda de cabelo, vai me deixar com hipertrofia de clitóris, vai me deixar toda musculosona. Será, gente? Existem vários tipos de testosteronas, e é isso que eu vim aqui falar nessa live. A testosterona que a gente vai falar aqui é sobre a testosterona bioidêntica, a testosterona que se conecta nos nossos receptores de forma natural, em doses fisiológicas, é a maior maravilha do mundo. Eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês, porque eu acho que isso é muito importante quando o médico tem um conhecimento científico e tem o conhecimento que passa para os seus pacientes e tem resultado, e tem o conhecimento próprio, história pessoal. Então, eu gosto muito de compartilhar minha história pessoal com vocês, para vocês verem que nem sempre eu fui assim, que lá atrás, e olha, quando eu era bem jovem ainda, eu passei por um período muito difícil da minha vida. E eu quero compartilhar aqui, deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar com as meninas aqui do Instagram, do YouTube. Não sei se eu vou conseguir, tá, meninas? Mas eu vou me esforçar aqui para eu conseguir. Vamos lá. Eu vou, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Opa, deu certo. Tá vendo? Essa aqui, ó, sou eu aos 35 anos, aos 33 anos, minto. A minha filha nasceu em 2003, a minha filha caçula, Estela. Então, aqui eu tô bem, né? Eu tô bem. Mas depois que eu tive Estela, gente, eu passei por um período que eu fiquei muito fatigada, eu fiquei muito desmotivada, eu fiquei com oscilação de humor, eu fiquei largada, eu começou a haver uma mudança da composição corporal. Olha aqui, ó a minha postura, gente, olha o cabelo, a treva de la treva. Essa foto eu escondi tanto tempo e hoje eu vejo que ela é inspiradora, então eu faço questão de mostrar, tá? Pessoal do YouTube, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, mas se eu não conseguir, eu vou colocar essas fotos para vocês verem, tá? Porque aqui eu estou simultaneamente no Instagram e no YouTube. Então, o que é que aconteceu comigo nessa fase? Eu estava prestes a largar a medicina, porque eu estava totalmente desmotivada. E eu estava assim, um dos grandes fatores causadores de eu estar assim era a testosterona minha, que estava muito baixa. Além da testosterona, os meus hormônios tireoidianos, eles estavam num nível subclínico. Então, eu não tinha motivação, eu tinha fadiga, eu tinha uma família linda, um marido bacana, filhos maravilhosos, a minha filha mais velha, a minha filha caçula, mas eu não tinha energia, eu não tinha disposição, eu não tinha um humor estável, equilibrado como hoje eu tenho. E aí, Deus é tão maravilhoso que quando a gente pede, o universo traz para a gente. Então, nessa foto horrorosa aí de 2005, 2 anos depois, eu tive o contato a primeira vez com a medicina funcional integrativa, através do Dr. Ítalo Rachid. E eu me apaixonei por essa medicina e comecei a fazer todos os cursos, depois enveredei por um mestrado da parte de menopausa, e eu comecei a aplicar tudo da medicina integrativa em mim. Eu fui a minha cobaia, depois apliquei na minha mãe, depois apliquei nas minhas filhas, e eu mudei radicalmente. Eu mudei radicalmente. E eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar novamente como foi a minha mudança, que hoje vocês veem, mas vamos lá. Eu consegui mudar disso aqui, ó. Consegui mudar disso aqui. Em 2005, realmente foi um renascimento. Isso a reposição hormonal me trouxe
para isso aqui, gente. Aqui eu já tenho mais de 50 anos, tá? Essa foto tem 2 anos que eu fiz com a minha filha mais velha. Tem noção que essa mulher aqui não tem absolutamente nada a ver com essa mulher aqui. Eu nem me reconheço. Isso aqui ficou num passado muito distante e ficou assim para me inspirar e saber que nunca mais eu quero ser essa minha versão. Eu quero ser essa que eu sou agora e melhorar cada vez mais na medida do possível, colocando em prática todo o arsenal que eu tenho acesso pelos estudos científicos, por participar de um grupo de médicos diferenciados que pensam fora da caixa, que assimilaram essa medicina preventiva como um propósito de vida, espalhar esse conhecimento para mais e mais pessoas, para que todas vocês tenham acesso, para que não só nós, que somos privilegiados em relação à informação, mas vocês. Então, esse é o meu propósito, levar conhecimento de valor para que vocês não tenham receio e vocês tomem a decisão que lá atrás eu tomei, sabe? A decisão de se empoderar da minha própria saúde, não terceirizar, óbvio, ter um acompanhamento médico, mesmo eu sendo médica, ter um acompanhamento médico, mas eu saber o que é importante para mim, o que não é importante para mim, e isso é fundamental. Gente, pessoal que está no YouTube está reclamando que eu não mostrei as fotos, né? Eu vou, quando eu inserir aqui no meio do contexto, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, meninas. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Pessoal do Instagram conseguiu ver, porque rapidinho no celular eu inverti e eu consegui fazer. Mas no YouTube eu preciso compartilhar para ver se vocês têm acesso. Deixa eu ver se eu consigo, porque fica todo mundo querendo ter acesso realmente. Fica todo mundo querendo ter acesso. Compartilhar a tela, será que eu consigo? Janela. Aqui, ó. Meninas, vocês estão conseguindo ver agora? Me fala aí se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Vou mostrar de novo, tá, gente? Para não ser injusta com o pessoal do YouTube. Vamos lá. Eu não estou conseguindo ver se elas estão vendo. Então, aqui foi quando eu tive Estela. Aqui, 2 anos depois, eu com 35 anos. Aqui, ó, comendo pizza, Coca-Cola Light, Diet, a treva, né? Totalmente a treva de la treva. Então, eu senti isso aqui, ó. Diminuição da sensação do bem-estar, o humor ruim, ansiedade, irritabilidade, depressão. Foi o período que eu estava usando fluoxetina. Tinha uma fadiga, amanhecia o dia me arrastando, final, depois do almoço também tinha fadiga, no final de tarde também tinha fadiga, diminuição da função sexual, não tinha libido, dificuldade em ter orgasmo, receptividade sexual e prazer, mudança da composição corporal, comecei a acumular gordura, diminuir mais e mais a massa muscular, e muitas mulheres jovens ainda têm a perda óssea, tá? E isso realmente, na pós-menopausa, se a gente não trata, esses sintomas, eles se intensificam de uma ordem surreal, que vai comprometer a nossa memória, a nossa sensação de bem-estar, vai reduzir massa muscular e óssea, vai levar a irritabilidade, depressão, insônia, fadiga. Os calorões muitas vezes não passam porque precisa também da ação da testosterona. Vai haver afinamento e rarefação dos pelos pubianos, das sobrancelhas que vão afinando. Então, realmente aqui, ó, pessoal, foi o meu renascimento. Olha que diferença. Não me troco. Sônia 50 mais por Sônia 30. Não me troco de jeito nenhum, porque realmente o tratamento, o acesso ao conhecimento me fez mudar. Deu para vocês verem? Não sei se deu para vocês verem, gente. Mas deixa eu voltar aqui. Mas eu me esforcei, tá? Bom, vamos lá.
Então, muitas mulheres não sabem, mas a testosterona é um dos principais hormônios femininos. Então, ó, não conseguiu capturar, né? Ok, então vamos embora, porque mais importante é a informação. Eu sei que vocês ficam curiosas para ver as fotos, as imagens, mas mais importante é a informação. Então, a testosterona, ela circula no nosso sangue numa concentração 1000 vezes superior à concentração do estradiol, que é considerado o nosso principal hormônio. Vocês sabiam disso? Tanto que a testosterona ela é medida em nanomolar, unidade nanomolar, e o estradiol em picomolar, de tão pequenininho, ó, picomolar já está dando a impressão que é pequeno mesmo. Outra coisa, os ovários da mulher jovem produzem 1000 vezes, 3 a 4 vezes a quantidade de testosterona em relação ao de estradiol. Então, realmente, a testosterona faz uma grande diferença na nossa saúde. E não é... alguém perguntou aqui para mim, não te achei feia ali na mesa comendo pizza. Obrigada. Eu agradeço, mas eu estava à treva, Márcia. E assim, era bem aquela gordura central, você viu, né? O braço, assim, não estava muito gordinho, era mais aquela gordura central, aquela gordura androide, aquela gordura da resistência insulínica. Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento, a alimentação. E vocês que estão aqui comigo, peguem esse aviãozinho e distribua aí para amigas de vocês que têm receio de fazer reposição hormonal, que têm medo e que estão com esses sintomas que eu citei. Pessoal do YouTube, compartilha, mesmo que ninguém te dê bola, sabe? Mesmo que ninguém que não vá, você fez o seu papel. É igual a mim, eu faço o meu papel e para mim isso já é mais do que suficiente, né? Eu dou o meu melhor. Quem quiser, pega. Quem não quiser, tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu nível de consciência, cada pessoa tem a sua responsabilidade sobre si mesma, e isso a gente não pode mudar no outro. A gente pode mudar em nós mesmas. Então, eu quero muito que vocês fiquem comigo até o final, porque eu tenho uma surpresa muito maravilhosa para compartilhar com vocês no final dessa live, tá? É algo que vai realmente ser extraordinário e que vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como a reposição de testosterona fez ao longo da minha vida. Não só lá na Menacme, quando eu tinha TPM, quando eu sofria de fadiga, lá para os meus 35 anos, mas atualmente, principalmente, porque como a gente viu, esse impacto da queda da testosterona, ela se acentua na menopausa. Então, tudo que a gente vai perder em decorrência da queda hormonal, se intensifica na menopausa. Então, o aumento do envelhecimento, um aumento da perda de massa muscular, por isso que eu estou sempre falando da musculação, a parte cognitiva, gente, a testosterona, se vocês não sabem, ela é um hormônio neuroendócrino também. Ela tem um efeito ansiolítico, ela tem um efeito antidepressivo, ela atua no sistema límbico, que é o sistema das emoções. A testosterona, ela melhora os circuitos da serotonina, que é o hormônio do humor, da dopamina, que é o hormônio da recompensa, da noradrenalina, que é o hormônio que vai te deixar ativa, né? Ela melhora a plasticidade sináptica, as sinapses do sistema nervoso central, melhorando a sua cognição, melhorando o seu raciocínio, que a gente pensa que a testosterona é só para músculo e libido. Não, gente, não é só para músculo e libido, né? Existem, inclusive, biomarcadores de interação social, econômica, status, comportamento de busca de status, que é dado pela testosterona. Então, a testosterona, ela dá essa segurança, esse aumento da autoestima, sabe? Que você não tem receio da mudança, você não tem receio de ir em busca das coisas que você acha que são importantes para você.
Então, ela tem propriedades neuroprotetoras, ela tem propriedades anti-inflamatórias, ela tem propriedades de melhora no risco do câncer de mama, ela tem uma ação antiproliferativa, ela tem uma ação de melhorar toda a parte da mama anti-inflamatória, então ela, de certa forma, protege as nossas mamas também, e isso é reconhecido pelo consenso global de reposição de testosterona na mulher, que relacionou as diretrizes, né? As diretrizes. Eu vou ver se eu mostro aqui para vocês, que aí a reposição da testosterona, ela está consagrada por esse consenso global que foi publicado em 2019, e que constatou os efeitos da testosterona na libido, nas interações afetivas, na cognição, na massa muscular, no humor, no bem-estar, no sistema cardiovascular, proteção aos vasos sanguíneos, as placas nas carótidas e em outras artérias, na proteção do câncer de mama, conforme eu já citei, e no anabolismo, na massa muscular, né? Uma das queixas que todo mundo pergunta, já estou vendo aqui, Simone, meu cabelo cai muito, doutora, queda de cabelo, desde aí da época da pandemia, é uma queixa extremamente frequente, e as pessoas muitas vezes fazem a correlação com a testosterona. Então, as principais causas de queda de cabelo são baixas na ferritina, né, nos níveis de ferro, baixa de vitamina B12, hipocloridria estomacal, falta de enzimas digestivas, que aí você não consegue absorver os nutrientes, e estresse, resistência insulínica, porque a insulina aumenta a conversão de uma enzima que transforma os andrógenos num hormônio chamado dehidrotestosterona, não só a testosterona, mas o DEA, vários outros androgênios em dehidrotestosterona no folículo piloso, e isso promove a queda de cabelo. Então, antes de você estar preocupada com níveis hormonais, preocupe-se com o seu estresse, com o seu ciclo circadiano, com a sua nutrição e com, principalmente do aspecto do ponto de vista de resistência insulínica e anti-inflamatória, tá? Os níveis, para a gente saber sobre testosterona, não é só o nível sérico. As pessoas fazem assim, a testosterona total deu 19, deu 15, está baixa. Os níveis séricos que a gente faz nos exames laboratoriais, eles são importantes para o acompanhamento, mas para começar o tratamento, para dar o diagnóstico, é a clínica. São todos aqueles sintomas que eu enumerei para vocês. Fadiga, a pessoa acorda no meio da noite e não consegue dormir, flacidez, falta de desejo sexual, fica fugindo do sexo, dificuldade em ter orgasmos, baixa lubrificação, baixa massa óssea, baixa massa muscular, acúmulo de gordura, desmotivação, depressão, oscilação de humor, mudança da composição corporal, como aconteceu comigo, que a gordura ficou mais centralizada. Então, teoricamente, uma testosterona de 28 é baixa, mas a gente não vai ver só o aspecto sérico da testosterona. A gente tem que ver uma proteína muito importante chamada SHBG, que é a globulina transportadora da testosterona. Muitas coisas aumentam esse SHBG. Um deles é o anticoncepcional oral. Outro é a reposição da menopausa via oral, principalmente com progestágeno e com estradiol. Vai aumentar o SHBG. Excesso de hormônio tireoidiano, queda da testosterona, queda do GH, queda do SDEA, queda do cortisol, tudo isso eleva o SHBG. E quando esse SHBG está elevado, ele gruda na testosterona, ele sequestra a testosterona, e a sua testosterona, mesmo que esteja nos níveis ideais, ela vai estar baixa, porque apenas 1 a 3% no máximo dela fica livre para se ligar aos receptores. E se eu tenho muito SHBG, eu praticamente não vou ter testosterona livre
para atuar. Por isso que esse acompanhamento deve ser feito por médicos que dominem o assunto, para não estar fazendo bobagem. E a testosterona que tem que ser dada às mulheres para repor a parte fisiológica, eu não estou falando de estética, estou falando de saúde, tem que ser a testosterona base, testosterona bioidêntica. Não pode ser cipionato, oxandrolona, gestrinona, nada sintético, porque aí os efeitos dos hormônios sintéticos são avassaladores e você sim vai ter uma maior probabilidade de ter efeitos colaterais, como aqueles que vocês morrem de medo, como pelos, acne, queda de cabelo, aumento de clitóris, alteração da voz. Deixa eu ver aqui, doutora Ana Cristina. Paciente jovem, 26 anos, todas as queixas que você falou, mas bem inflamada. Resolvi orientar primeiro a mudança de estilo de vida, suplementação, modulação intestinal para depois entrar com o teste. Maravilhoso! Abordagem perfeita. Sabe por quê, doutora Ana? O que acontece muito, deve acontecer no seu consultório também, na sua clínica. As pessoas, elas colocam uma expectativa muito grande nos hormônios. Elas acham que a reposição hormonal, seja em gel, seja em implante, vai ser o salvador da pátria. Vai deixá-las magras, vai deixá-las bonitas, vai deixá-las bem dispostas, mas se não tratar o terreno, o fundamento, a chance de você ter esses benefícios vão por água abaixo. Então, aquela minha transformação que eu mostrei para vocês, aquele meu renascimento, se deu dentro de um contexto integrativo, dentro de um contexto de alimentação saudável, atividade física, respeito ao sono, né, desinflamação. Como que a gente vai desinflamar? Usando anti-inflamatório, antioxidantes? Não. A gente vai desinflamar removendo os lixos da nossa vida. Removendo o glúten, removendo as massas, removendo o açúcar, removendo pacotinhos, removendo alimentação sintética, removendo sanduíche, biscoito, doces, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Então, quando a gente remove isso aí, a gente limpa, a gente desinflama. E aí sim o médico vai suplementar realmente, mas não adianta a gente suplementar se você não faz o dever de casa. Então, é muito comum o paciente da medicina integrativa fugir, porque todo mundo quer uma pílula mágica, né? Uma canetinha, um Ozempic, desses medicamentos novos, né? Então, cheio de paciente com esse medicamento novo agora, o Monjaro. Então, se você ficar só se medicando, você não vai ter saúde, não vai ter sucesso. Você pode ter até uma estética melhorzinha, né? Mas você não vai ter saúde. Isso é o que acontece com as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Quem atende pacientes que fizeram bariátrica, muito bem, a gente vê a qualidade da pele, a flacidez, a pele fica uma pele desvitalizada, uma pele sem brilho, queda de cabelo à vontade, essa pessoa está com os hormônios lá embaixo, mas por quê? Porque ela não consegue ter um bom aporte nutricional, porque ela não tem enzima digestiva, tem que modular o intestino dela. E ela tem que fazer escolhas assertivas em relação à alimentação. Porque se ela chutar o balde da barraca e tiver a mesma cabeça de gordinho que ela tinha antes da bariátrica, comendo pouco, mais errado, ela vai continuar inflamada. E a chance dela recuperar o peso e piorar a situação dela é altíssimo, gente. Mais de 90% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica recuperam o peso ao longo de 10 anos. Eu estou cheia de paciente assim, que fez bariátrica e que recuperou o peso totalmente. Então, isso é muito, muito, muito importante. Pólipo, a gente não vai falar muito de pólipo endo... Isso aí é bem da ginecologia, tem que remover. Quem tem pólipo endometrial tem que fazer esteroscopia, que é um exame tipo endoscopia, só que por via vaginal, e remover o pólipo. Muito bem, então, a testosterona, a gente vai avaliar todo o contexto, né? Primeiro a clínica, depois os exames, para a gente acompanhar,
Por que eu peço os exames, já que o diagnóstico é clínico? Eu peço os exames para saber se realmente essa clínica é decorrente da baixa de testosterona. Porque se eu estou vendo uma mulher que está fatigada, que está sem libido, mas está com os androgênios lá em cima, eu já sei que não é falta de testosterona. Então, eu peço os exames e vou acompanhando ao longo do tratamento, porque quando a gente faz a reposição de testosterona numa mulher, essa testosterona ela pode sofrer transformações. Ela pode se transformar em estradiol, e se essa mulher tem uma enzima chamada aromatase em grandes quantidades, ela pode se transformar em deidrotestosterona se ela tiver uma enzima 5-alfa-redutase muito ativa. Então, eu ensino esse manejo para os meus colegas médicos. Como que ele vai manejar? Fazer a reposição de testosterona e ver as vias metabólicas por onde está indo essa testosterona. Se ela está se conectando ao receptor androgênio, que tem dessas funções maravilhosas, ou se ela está sendo convertida em outros hormônios que não são interessantes para aquele caso. Por isso que tem que fazer sob acompanhamento médico. E aí, qual é a testosterona que a gente usa? Testosterona base, bioidêntica, em gel transdérmico, ou implantes hormonais. Não são implantes de oxandrolona, não são implantes de nandrolona, não são implantes de gestrinona, são implantes de testosterona base. E isso faz toda a diferença, porque os consensos médicos, inclusive o consenso global, que foi publicado em 2019, que eu falo aqui para vocês, ele fala que a reposição da testosterona em doses fisiológicas, com bom acompanhamento, não causa queda de cabelo, não causa queda de cabelo, não causa alteração da voz, não causa aumento de clitóris, tá? O que ela causa com muita frequência, e eu vejo um pouquinho de acne e pelinhos, tanto na face quanto no corpo, aumentam os pelos. Não é que você vai ficar peluda igual uma macaca, gente, porque eu não sou peluda, tá? Mas aumentam os pelinhos, mas compensa demais os efeitos, tá? Para mim e para as minhas pacientes, compensa muito. Então, o que vocês têm que fazer é um acompanhamento bem feito. A Tatiana está falando aqui que ela fez reposição com DEA e teve queda de cabelo severo. Verdade. O DEA se converte muito em deidrotestosterona. O DHEA, que é o DEA, sempre doses baixas em mulheres. Começa com 10 miligramas, dosezinha baixa, e vai acompanhando. Porque se ela tiver uma 5-alfa-redutase muito ativa, ela vai converter essa ideia para os hormônios que vão cair, que vão fazer cair o cabelo. Não, doutora, não tenho tireoide, a gente está falando agora de testosterona. O Lugol, ele ajuda você a se livrar dos halogênios que vão competir com o iodo, né? Então, ajuda você a se livrar do cloreto, do brometo, do flúor, né? Já perdi paciente por isso, querer dedicar hormônio sem ter condições ainda também. Mas quando a gente faz isso, é melhor a gente perder, sabe, doutora Ana, do que a gente, depois esse paciente ficar insatisfeito, criar uma expectativa muito grande e depois ele ficar insatisfeito, achando que o hormônio ia salvar a vida dele e ele não faz o dever de casa. Então, vale a pena a gente ter esse posicionamento, porque as pessoas que vão fazer acompanhamento com você vão confiar no seu trabalho. Porque é muito fácil, gente, a gente prescrever testosterona e fazer implante. Isso dá retorno financeiro para a gente. Qual o médico que não quer fazer um implante? Mas a gente tem que ter responsabilidade, cuidado com o nosso paciente, saber o que vale a pena para ele e o que não vale. Isso chama-se ética. Esse foi o juramento que a gente fez quando a gente decidiu ser médica, né? Cuidar do outro, cuidar, ver o que é melhor para o outro, não o que é melhor para a gente. Nódulo suspeito de tireoide pode continuar testo? Pode, não é contraindicação, tá? Não é. Testosterona é vida, verdade.
uso o DIU, os exames normais, o DIU não vai interferir na rotina de exames. Moro em Portugal, medicina aqui é muito tradicional, então encontrar esses tratamentos é difícil. Elina, Portugal é tradicional, a Europa é tradicional, mas existem centros já com a mente bem aberta. Inclusive, eu tenho muitos pacientes em Portugal, existe já farmácia de manipulação lá, e você tendo conhecimento, muita coisa você pode fazer por você mesma, né? Não digo a reposição só com o médico, mas você pode se empoderar dos alimentos que são importantes para o equilíbrio hormonal, para o cortisol, para a tireoide, para a própria testosterona, os exercícios que são importantes, o uso da melatonina, que é liberado. Então, muitas dessas informações estão lá nos meus produtos, gente. Depois vocês entrem lá no link da minha bio, porque o que eu estou dando para vocês, e essa é a surpresa que eu preparei, é que todos os meus produtos estão com descontos extraordinários. Não são descontinhos de 20%, não. São descontos extraordinários. Sabe por quê? Porque esse é o nosso mês. É o mês de conquistas nossas. Eu estou muito feliz. Quem me acompanha sabe. Eu participo do projeto de lei que assegura o tratamento do climatério e menopausa pelo SUS. Então, eu estou dentro dessa corrente, eu quero que todas as mulheres tenham acesso a esse tratamento, quero que todos os profissionais da saúde sejam treinados, sejam educados para isso, tenham acesso à informação para saberem qual tipo de hormônio usar nas suas pacientes, qual o melhor esquema para cada pessoa, porque cada pessoa é única, e isso é uma equipe multidisciplinar, que vai desde o médico, ao dentista, ao psicólogo, ao nutricionista, ao professor de educação física, então, a enfermeira, é uma equipe multidisciplinar para cuidar da saúde feminina. E a saúde feminina do climatério para cima é muito importante, porque isso representa 30% da nossa população, gente. 30%, será que a gente não tem voz? Não é possível, né? Então, eu estou feliz demais, porque esse projeto de lei está tramitando, ele foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e ele está seguindo os trâmites para finalmente receber a sanção presidencial e as mulheres terem acesso a esse tratamento. E aí você que está aí me vendo precisa se preparar aqui e agora, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar essa sanção e se isso realmente acontecer, que vai acontecer, você tem que estar empoderada das informações para você saber o que está certo e o que não está. Porque, infelizmente, existe muita gente despreparada no mercado. Existem muitos profissionais que fazem um cursinho de final de semana e vão querer ganhar dinheiro, querer implantar hormônio de qualquer jeito, com fins... não estou querendo aqui criticar o trabalho de ninguém, nem ser ofensiva, mas, infelizmente, existe essa realidade, sim. Né? Existem profissionais e existem profissionais, e vocês têm que saber semear o joio do trigo. E para vocês fazerem essa separação, entenderem, vocês têm que entender e conhecer o mínimo de reposição hormonal. Quais são os hormônios que são feitos, quais são os esquemas terapêuticos, é em gel, é implante, qual a segurança de um, qual a segurança de outro, vale a pena fazer testosterona, não vale, o que é mito, o que é verdade, eu tenho nódulo de mama, eu tenho cisto de mama, posso? Eu tenho nódulo de tireoide, posso fazer reposição? Qual tipo de reposição que eu posso fazer? Fitoterápicos, isoflavona da soja, simífoga racemosa, substitui os hormônios? Não, são coadjuvantes, mas não substitui. Como que eu faço a reposição de vitamina D? Vitamina D é super importante, ela estimula o receptor da mama, o receptor beta, que é um receptor de proteção. A vitamina D inibe a aromatase, que é a enzima que vai transformar a testosterona em estradiol. Olha só os benefícios da vitamina D, melhora o sistema imunológico. Então, você sabia disso? Que você vai lá para o colega, o colega faz assim, nossa, sua vitamina D deu 70, está altíssima, tenha cuidado. Gente, esse profissional está desinformado e você precisa saber disso. Como que você vai se empoderar? Como você vai aproveitar o que aquele profissional que não tem informação suficiente de vitamina D, mas sabe tudo da especialidade dele, para você aproveitar o que é de bom
e você separar, bom, isso aqui ele não domina, isso aqui eu não vou nem escutar. Não, isso aqui é realmente a especialidade dele, eu estou bem com ele, confio nesse aspecto e confiar. Então, vocês não tem para onde correr, gente, vocês precisam desse conhecimento, né? Vocês precisam. Prolactina alta interfere em todos os tratamentos, gente. Prolactina alta interfere em tudo. Geralmente a pessoa vai ter secura vaginal, vai ter baixa de libido, vai ter uma série de sintomas e prolactina faz parte da minha rotina. Paciente de primeira vez, sempre peço prolactina, sempre. E aí a gente vai ter que baixar a prolactina. Uma das principais causas de aumento de prolactina são medicamentos de ação central, né? Os inibidores de recaptação da serotonina, os antidepressivos, medicamentos, o estresse também e os adenomas de hipófise, tá? Então é muito importante que a gente trate isso aí. Pessoal que está me acompanhando aqui, que é profissional da saúde, manda uma mensagem em qualquer um dos meus stories com a frase eu quero. Pode ser nos comentários, pode ser nos stories, que eu tenho Close Friends, é um grupo privado do Instagram só para profissionais da saúde. Médicos, dentistas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, todo o pessoal da área de saúde está no Close Friends, que é lá a gente discute caso clínico, lá eu mostro as evidências científicas, é extremamente enriquecedor e vocês podem fazer várias perguntas mais técnicas, porque aqui no Instagram eu tenho que falar numa linguagem que todo mundo entenda, né? Que todo mundo entenda. Então, o DEA, Lu, ele tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, e os níveis que a gente considera ideais são diferentes dos níveis laboratoriais normais. Então, a gente dosa no sangue o DEA, não o DEA, a gente dosa o sulfato de DEA, o S-DEA. E esse S-DEA em mulheres tem que ficar em torno de 250, tá? Então, são níveis um pouquinho mais acima, mas acima de tudo, você tem que ter cuidado com a clínica, mais a clínica do que os níveis hormonais. Pode fazer depilação a laser usando testosterona? Pode, tranquilamente. Doutor, essa noite acordei às 3h30 com um pouquinho de mal-estar, coração ficou acelerado, estou com 54 anos. Então, Zilda, isso é típico da menopausa, tá? Ela menstruou tem 4 meses, então ela está entrando, ela está na transição menopausal, que é o período mais delicado da vida da mulher. Vai lá no link da minha bio e consome o curso Os Segredos da Longevidade Feminina. Esse é o meu curso mais completo de todos. Lá eu abordo tanto alimentação, quanto atividade física, como hormônios, desde os hormônios sexuais, estradiol, progesterona, testosterona, até os hormônios tireoidianos, os hormônios do cortisol, melatonina, DEA, nutrição, gestão das emoções. É um curso fantástico, que é divisor de águas para inúmeras alunas, que eu tenho mais de 4.000 alunas minhas. E as primeiras 100 inscritas vão ter um aulão online ao vivo comigo, tete a tete, para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar e estreitar mais o nosso relacionamento, tá? Então, não é só os segredos da longevidade feminina, mas todos os meus cursos estão com descontos extraordinários. Vai lá no link da bio, visita e consome, porque só tem uma coisa que vai te libertar, é o conhecimento. Conhecimento empodera a gente, não tem nada que empodere mais do que o conhecimento. Lá, quando eu estava lá, toda a treva de la treva, os meus 35 anos, quem me libertou foi o conhecimento. Foi saber que existia uma alternativa, foi saber que o que eu estava sentindo não era o fim do túnel, que existia luz, que o que a medicina tradicional com os medicamentos não estava conseguindo me dar, porque eu precisava organizar o meu terreno e eu não estava precisando de medicação. Eu não estava precisando de medicação, estava precisando era de reorganização hormonal, de alimentação adequada, de inflamar, de suplementação, e foi aí que eu dei a guinada, foi aí que eu renasci e realmente eu mudei
completamente, e isso eu venho sustentando ao longo de quase 20 anos, sem estar sofrendo com efeito sanfona, sem estar sofrendo com oscilação de humor. Entrei agora na menopausa tranquila, serena. Quando os meus hormônios começam a cair, a primeira coisa que vai embora é o meu sono fica ruim e a minha libido cai. Quando eu já começo a repor novamente, tudo volta ao normal. Então, é importante, uma coisa muito importante para vocês é que vocês jamais devem suspender uma reposição hormonal abruptamente, tá? Isso aumenta o risco cardiovascular, porque essa reposição está te protegendo. Seu organismo está acostumado com o nível hormonal X, quando você tira, ele vai para zero. E isso causa uma repercussão negativa muito grande no seu corpo. E muitos médicos pedem para paciente suspender a terapia de reposição porque vão fazer algum procedimento cirúrgico. Se você faz terapia de reposição, seja com estradiol, progesterona, testosterona, por via transdérmica, não tem indicação de suspender para fazer procedimentos cirúrgicos, tá certo? Não tem. Quem não pode fazer uso de hormônios? Lá no meu material está descrito, mas basicamente não pode fazer reposição hormonal estrogênica, câncer de mama e câncer que são gênios dependentes, que são pouquíssimos. Lá no material, inclusive no meu e-book, que é o meu material mais em conta que tem, bem baratinho mesmo, lá eu explico quais são os tipos de câncer. Então, tem um arsenal de material para você se transformar, para você superar todos esses desafios, para você ter esperança e continuar com seu propósito de vida. Porque, gente, ninguém merece viver uma vida sem energia, viver uma vida, eu chamo assim, vegetando, vivendo uma vida feito um zumbi, sabe? Sem dormir, com oscilação de humor, aumentando de peso, com baixa autoestima, com a pele flácida, cheia de rugas, com queda de cabelo, com aumento de pelo facial, não pela testosterona, mas pela menopausa, que a menopausa também provoca pelinhos faciais, sem vontade de namorar, sem ter orgasmo, com a lubrificação vaginal, a vagina ressecada, doendo, com sentimentos de culpa. Merece? Você merece isso? Não, com certeza você merece um presente e um futuro esplendoroso, digno de Deus, que Deus te deu a vida para você viver em plenitude e você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar terceirizando, esperando outras pessoas, esperando que caia do céu. Quando a gente quer, a gente vai atrás e o universo contribui. Então, aproveitem essa oportunidade, porque vai ficar por tempo limitado, somente o mês de março. Vai lá, dá uma olhadinha no link da bio, vê o que te agrada, porque tem muita informação diamante e turmalina lá, para te empoderar, muito mesmo. Base nanocare para a fabricação de testosterona transdérmica. Acredito que seja boa. Lá no curso Os Segredos da Longevidade Feminina, eu falo da importância do veículo. O veículo é o gel onde as farmácias, ou de manipulação, ou farmácia alopática, indústria farmacêutica, coloca o hormônio. Esse veículo, que é esse creme, ele tem que ser capaz de fazer com que o hormônio penetre as camadas da pele e atinja a derme, que ali ele vai ser liberado pela corrente sanguínea e atingir os vários tecidos e órgãos onde tem receptores para testosterona, para o estradiol, para o hormônio que está sendo administrado. A testosterona é um dos hormônios de melhor permeação cutânea. Geralmente ele não tem problema de ter permeação, ele ultrapassa bem as camadas da pele. O hormônio que tem mais dificuldade de permeação cutânea é o estradiol. Então, nele, realmente, o veículo é primordial. Tem que ser um veículo lipofílico, né? Um veículo que tenha um pouquinho de oleosidade, de gordura, para poder ter a adesão a essa pele e poder ultrapassar a camada lipoproteica das células e da pele.
Testosterona em gel comprado em farmácia é bom? Não existe. Existe a versão masculina, que é o androgel, em doses feitas para os homens, e eu não recomendo as mulheres usarem o androgel, tá? Porque vocês não vão acertar a dose, o profissional não vai acertar, porque foi feito para homem, dose masculina. Então, a testosterona em gel tem que ser manipulada ou feita na forma de implantes. A testosterona tem que ser aplicada sempre no mesmo horário para melhor efeito? Idealmente, sim. Todo hormônio, vocês têm que ter o cuidado de utilizá-los no mesmo horário, porque ele foi calculado para ser liberado num período de 24 horas. Então, se um dia você usa às 10, no outro você usa meia-noite, no outro você usa às 7, você bagunça a sua fisiologia. Então, precisa ser igual ao antibiótico, aquele horário bem certinho? Não, pode ter uma flexibilidade, mas se você usa por volta das 9 da noite, procure sempre usar por volta das 9 da noite, 8, 10, não variar muito esses horários. A testosterona ela pode ser utilizada tanto à noite quanto pela manhã, não tem problema, tá? Agora, porém, você escolheu um horário, mantenha este horário. Onde você encontra esses produtos, Vânia? Você encontra esses produtos no consultório médico. Ele vai te prescrever e vai te orientar onde você vai conseguir, tá? Eu não sei se você está falando os produtos que eu estou falando que está aqui com valores extraordinários. São e-books, são cursos, são os meus melhores programas de educação, de conhecimento, que vai abrir as portas da tua mente, vai fazer você realmente ter consciência daquilo que é importante para você. Tá lá no link da minha bio, é só entrar lá e você vai ver toda a esteira de produtos com valores realmente super acessíveis, porque foi o presente que eu fiz do Dia das Mulheres, porque em comemoração de todas as nossas conquistas. E dentro de mim, eu não posso estar à frente de um projeto de lei, né, junto com várias outras pessoas, à frente não, eu estou colaborando com esse projeto, imagina. Eu estar com esse propósito, colaborando com esse projeto de lei, e eu não ter benefícios para vocês, entendeu? Então, vocês precisam ter educação, vocês precisam ter informação, vocês precisam ter acesso ao conteúdo científico sério. Existe muita informação truncada na internet. Eu tenho até aqui 2 vídeos que eu tenho que fazer, que eu não gosto de me meter em polêmica, mas eu vou ter que fazer. Um falando sobre magnésio, falando mal do magnésio, e o outro dizendo que a menopausa é cancelada só com nutrição, só desinflamando. Gente, menopausa é um processo fisiológico, normal. Não tem como paralisar a menopausa. Tem como a gente repor e suprir os hormônios que caem com a menopausa. E não existe nutrição nenhuma, nem suplemento nenhum que vá substituir a ação dos nossos hormônios. Somente os nossos próprios hormônios é que vão exercer as funções por eles executadas, porque a natureza, a biologia molecular, a genética molecular fez assim, é a nossa engrenagem, é o nosso funcionamento. Nós não somos plantas, nós somos seres humanos. Então, a gente precisa de beta-estradiol, a gente não precisa de isoflavona. Pode fazer isoflavona? Pode, mas jamais vai substituir o estradiol. Pode fazer o fenogrego, pode fazer o tríbulos, mas jamais vai substituir a testosterona. Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para vocês não caírem nas pegadinhas da internet. Então, realmente é o meu presente de coração. Vão lá no link da bio e consumam. Eu tenho certeza que tem algum produto lá que vai caber no seu bolso, tá? Se você puder fazer como eu faço, eu deixo de comprar uma bolsa, eu deixo de comprar um vestido, um supérfluo, para eu investir em conhecimento, para eu fazer um curso, para agora mesmo, final desse mês, eu vou para São Paulo fazer um curso intensivão, mergulhar 3 dias de curso.
Por quê? Porque conhecimento, para mim, é o meu diamante turmalina. É a maior ferramenta transformadora que eu conheço. Eu só consegui me tornar a mulher que eu sou hoje, com a saúde que eu tenho, graças a Deus, por causa do conhecimento que eu adquiri e de ter pego esse conhecimento e colocado em prática. Então, é o meu dever, é o meu propósito de vida, é a minha missão, é o que me faz ser feliz, é o que me faz acordar todos os dias, estudar, ter a alegria de atender. Isso, servir. Servir e fazer com que as mulheres não sofram mais com TPM, não sofram mais com menopausa, tendo fogachos à noite, tendo mal-estar, tendo baixa autoestima, tendo queda de cabelo pela menopausa, tendo flacidez, tendo perda óssea, tendo perda muscular, ficando inseguras com seus relacionamentos, ficando inseguras com a sua própria segurança em relação ao trabalho, às interações sociais, afetivas, enfim, às nossas vidas. O que é mais precioso para nós é a nossa saúde, é o nosso corpo. Foi Deus que fez o nosso corpo e a gente tem obrigação de cuidar dele. Ele nos deu o dom da vida. O ser humano aumentou essa expectativa de vida com antibióticos, com vacinas, com tecnologia. Então, é importante que a gente siga os preceitos para que a gente acompanhe essa expectativa de vida valendo a pena. Tendo saúde, tendo disposição, tendo energia, tendo felicidade, tendo alegria de viver, usufruindo a vida familiar. Eu agora estou na expectativa dos netos, acho que daqui a uns 2 anos eu já vou ter netos. Estou passando agora pela síndrome do ninho vazio, muitas mulheres também estão passando por essa fase, e eu estou, graças a Deus, bem, né? A gente fica tristinho, os filhos saem de casa, é um novo recomeço para a gente, em todos os sentidos, tanto hormonal quanto a parte psicológica, tudo, gente. Então, é necessário que a gente se empodere, né? Que a gente coloque as nossas armas. E as nossas armas é tudo que a gente tem de conhecimento em relação à alimentação, suplementos, reposição hormonal. A gente não pode estar só cuidando da carcaça externa. A gente tem que estar cuidando internamente, inclusive, ó, com gestão das emoções. O módulo lá dos segredos da longevidade feminina, que fala sobre gestão das emoções, é transformador. O que eu tenho de aluna que deu guinada na sua vida, porque assistiu ali todos os módulos, mas principalmente o módulo de gestão das emoções, é incrível, porque lá eu coloco a parte científica, a minha experiência pessoal com as terapias que eu já fiz, que as minhas pacientes fazem e que dão certo, porque a gente tem que tratar mente, cabeça, né? Mente sã, corpo sã. Então, a gente tem que ter cuidado não só com a nossa alimentação, mas com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente assimila de fora. Meus amores, aproveitem, porque esses preços espetaculares, extraordinários, imperdíveis, vão estar por um tempo limitado. Somente o mês de março, que é o mês dedicado a você, mulher. Então, se empodere, vá em frente, não deixa ninguém apagar o seu brilho. Você pode e você tem toda a possibilidade de você atingir o que você quiser. Se você quiser mudar de profissão, você pode mudar de profissão. Se você quiser agora começar a fazer uma atividade física, você pode. Se você quiser conhecer sobre alimentação, você conhece. Você é dona do seu corpo, da sua mente, e que você tem as ferramentas para usar isso da melhor forma, em prol da sua saúde, da sua felicidade e de todos que convivem com você. Um beijo enorme e aproveitem. Estou feliz demais com esse mês de março e estar proporcionando isso para vocês. Eu quero muito que vocês peguem tudo, suguem tudo o máximo que vocês puderem. Então, continuem aqui me acompanhando até terça-feira que vem, aqui ao vivo, online com vocês. Beijo enorme, que Deus abençoe todas vocês. Amém, amém.